Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Resnar e hoje eu vou responder ao vídeo do 8º encontro online do Faces de uma Capa. E para quem participou fazendo as perguntas, no final vai ter o sorteio do The Lenda, ok? Vamos lá. Vamos lá então com a primeira pergunta, que é do Gabriel Leal Ferraz. O Gabriel perguntou: Oi, Amanda! Então, quando você lançou seu livro, você ficou mais conhecida? O que você sentiu quando você lançou o seu livro e a primeira vez que subiu ao palco? Vamos lá. Então, na verdade, não foi o fato de ter lançado o livro que fez com que eu ficasse mais conhecida. Teve, assim, a questão de que eu estudei em muitas escolas diferentes e eu fui mantendo contato com todo esse pessoal. E, além disso, até antes de publicar o meu livro, eu frequentava vários eventos literários. Então, quando eu lancei o meu livro, foi mais fácil divulgar, tanto pela quantidade de pessoas que eu já conhecia, quanto por continuar frequentando esses eventos. Além dos eventos literários, tem também os eventos medievais, eventos steampunk, né? Esses eventos temáticos que também tem um pessoal muito bacana. Então, assim, na verdade, lançar um livro não é o que faz a pessoa ficar mais conhecida, até porque, assim, você tem que ir até as pessoas, você tem que falar com elas, você tem que divulgar o seu trabalho, senão a pessoa não vai saber nem quem você é, nem que você já publicou um livro. Então, assim, você pode até dizer que o fato de eu ter lançado o livro fez com que eu fosse mais atrás de outras pessoas, que eu divulgasse mais. Aí sim, de fato, por conta disso, eu teria conhecido mais pessoas e teria ficado mais conhecida. O que eu senti quando eu lancei o The Lenda? Então, primeiro tem a sensação de quando você termina de escrever, que é um misto assim de alívio, felicidade, uma sensação de que você realmente é capaz de produzir uma coisa. E quando você publica, quando você consegue a publicação, é a confirmação desse sentimento inicial. Você realmente é capaz, o seu trabalho realmente foi aprovado, vai ser lido. E depois você tem a reação das pessoas que estão lendo seu livro, que é a terceira confirmação desse sentimento inicial. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque, primeiro que, até por ser o The Lenda, meu primeiro livro publicado, assim, eu tenho contos publicados, mas o The Lenda é um livro, como livro é o meu primeiro livro publicado. Você acaba cometendo erros, né? Como qualquer pessoa num trabalho inicial. E então você começa a perceber onde você errou, no que você precisa se aprimorar, o que precisa ser feito de diferente, se as pessoas realmente entenderam a mensagem que você queria passar. Depois vai passando os anos, você percebe que de repente você deveria ter passado outro tipo de mensagem, talvez, ou que você precisaria ter falado de coisas que você não falou. Enfim, faz parte do amadurecimento do autor. E o que eu senti a primeira vez que eu subi ao palco, nossa, aí você tá de sacanagem, porque a primeira vez que eu subi no palco não tem a ver com a publicação do The Lenda. Eu tinha 15 anos, era meu aniversário, inclusive, e eles me chamaram pra cantar no palco. Aí tá, eu fui. Primeira vez, assim, cantando, com o pessoal tudo me olhando. E assim, foi um pouquinho horrível. Minha perna tremia tanto que tava difícil, né? Tava muito difícil cantar. Nossa, minha perna tremia tanto. Todo mundo viu que eu tava tremendo lá em cima. Morri de vergonha. Mas depois a gente vai superando. Depois tive outras vezes ainda que subi ao palco, que me apresentei. Você vai aprendendo a controlar isso. O coração sempre vem aqui na garganta. Né? A última vez que me apresentei assim, falando pro pessoal, foi na palestra do Jundi Comics, no começo desse ano. E agora, sim, apesar de controlar isso, sempre, pra mim, sempre existe uma adrenalina muito grande quando eu subo num palco, assim. É uma sensação boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você tem que controlar. E às vezes chega a ser desagradável, mas se você controlar bem, é uma sensação boa também. Quando você consegue controlar isso, se sente confortável para falar com o público, aí existe uma troca muito interessante. Aí é legal, aí é bacana. Então é isso, vamos para a próxima pergunta agora. Bom, agora a segunda pergunta foi da Debbie Lennon, que é a Débora Jimenez. Debbie, obrigada por participar, saudades de você, tá? Então, a Debbie perguntou: Amanda, você escreve seguindo o método início, meio e fim ou aleatoriamente? Imagina uma passagem do livro ou escreve sem seguir uma ordem, arrumando tudo depois? Então, quando eu escrevi o The Lenda,
eu ainda não tinha experiência. Eu comecei a escrever o Delenda, eu ainda morava lá no Mato Grosso, foi em 2003. Eu não sabia que ia virar um livro, não sabia que ia ser publicado. Então eu tive a ideia do Vale dos Segredos, eu tive a ideia da região, eu desenhava, ficava imaginando como é que era o lugar, tudo. E aí eu escrevi o capítulo que na época era o primeiro capítulo, depois eu mudei a ordem. Mas na época começava com a Cláudia acordando na mansão, sem saber onde ela estava, uma sensação ruim, querendo sair dali desesperadamente. E aí foi disso, depois que eu escrevi esse primeiro capítulo, eu falei, bom, isso aqui é uma história legal, dá pra continuar, gostei desse lugar, gostei do que essa moça tá passando, mas calma aí, né? Quem é que vai estar lá? Com quem que ela vai interagir agora? Aí eu comecei a criar um quadro de personagens, já comecei a criar a relação entre os personagens, a idade que os personagens tinham, quem já... Eu fiz até uma árvore genealógica, assim, de pessoas que já tinham morrido, como se fossem os pais dos pais, para conseguir assim me encaixar bem ali, entender bem o que estava acontecendo. Inclusive até essa ideia da árvore genealógica inicial foi o que desenhou parte da trama do Delenda depois. E como eu tava no Mato Grosso, eu me inspirei muito nas pessoas do lugar. Então eram pessoas humildes, pessoas assim, bem daquela região do mato mesmo. E aí você vê bem ali a figura do seu José Pereira, né, bem matuto, o Maurício que é matutão também, né, o bonitão lá, tudo, até saiu para estudar, tem um pouco mais de conhecimento, mas é bem matuto. Então eu me inspirei muito naquele pessoal de lá na época, que eram muito, muito queridos, um pessoal muito humilde, muito acolhedor. Embora no Vale a gente tenha ali uma situação não tão acolhedora, mas aí é por conta da história em si. Enfim, agora que eu tô escrevendo o segundo livro, Castelformia, eu já tô sendo um pouco mais organizada. A gente vai levando umas porradas, né? A gente vai aprendendo. A gente quer seguir pelo caminho de escritor, você tem que se profissionalizar. Calma aí, não vai ficar escrevendo qualquer coisa, não é uma redação de escola, beleza? Então vamos lá. Então agora eu faço planilhas, né, no Excel para me ajudar a definir assim. O capítulo ele precisa ter, cada capítulo precisa ter mais ou menos uma média igual de tamanho, de páginas, assim, para não ficar muito desigual. Além disso, você já tem que estar bem definido ali com o que é o começo, meio e fim da história. Não que eu siga perfeitamente, mas se eu tiver esse começo, meio e fim delimitado na minha cabeça, pelo menos eu não me perco nem vou para muito longe. Senão eu posso ficar indo uma hora para um lugar, uma hora para outro e depois vira um balaio de gato, né? Não sei mais o que fazer. Então é importante ter esse o início, meio e o fim, bem construídos, bem delimitados. E eu deixo isso bem definido agora, principalmente, né, de estar fazendo o segundo livro. Eu precisei fazer isso no Delenda, quando eu já estava lá pela página 30, eu comecei a me sentir perdida, senti falta dessa orientação, então eu tracei um plano, fui seguindo aquele plano, depois alterei algumas coisas, descobri que tinha que mudar algumas coisas no meio do caminho, e aí eu fiz assim. Não costumo escrever partes lá da frente para depois voltar a escrever uma parte do começo. Não, eu vou seguindo mesmo a sequência. O que acontece é que eu fujo muito do que está previsto para acontecer. Assim, eu tô lá escrevendo, vamos supor, ela tem que sair do quarto, que ela vai para a sala, vai acontecer alguma coisa, tá? Aí tá, beleza, ela tá indo lá do quarto para a sala, só que de repente, a hora que eu tô imaginando a cena, eu vejo, por exemplo, uma mancha na parede. Na minha cabeça, na minha imaginação, tem uma mancha na parede. E aí eu começo a falar dessa mancha na parede. Eu acho que ficou legal e depois eu falo, bom, vamos voltar lá para nosso cronograma lá de execução da sequência das cenas. Eu vou ter que colocar essa mancha lá, que eu de repente achei essa mancha na parede. Depois eu vou ter que explicar o que é essa mancha, o que ela tava fazendo lá, porque que ela viu. Ok, então eu faço muito isso. Eu tô seguindo o cronograma, mas de repente eu coloco ali alguma coisa nova que veio na minha cabeça. E também depois, quando já escrevi, né, eu vou relendo e reescrevendo. Escrevo mais um capítulo, releio tudo desde o começo, vou reescrevendo. E
às vezes nessas releituras, quando já está um pouco mais adiantado, eu vejo que, por exemplo, essa mancha realmente não fez sentido para a história, eu vou tirar ela de lá. Aí eu vou consertando tudo para tirar aquela mancha, não deixar vestígios dela. Mas enfim, foi um exemplo assim meio tosco, mas é assim que eu faço. Agora temos a pergunta da Larissa Cristina Martins. Oi, Lari! Ela falou: Amanda, sua linda, como foi para você ver seu livro publicado? Qual seria a sua maior meta? Quero Castelformia logo. Pode deixar. Então, como foi ver o livro publicado? Eu falei um pouquinho, né, da sensação respondendo a pergunta do Gabriel, mas assim, uma coisa que já é mais pessoal, como na época eu não tinha muito incentivo quando eu estava escrevendo, assim, minha família achava que era um pouco assim de perda de tempo, que eu devia estar só estudando, só perseguindo uma carreira, o que não é meu sonho, o que não é meu projeto de vida, embora seja necessário, a gente tenha que cumprir isso daí para sobreviver, a gente tem que sustentar o hobby da escrita, né? Na maioria das vezes. Mas assim, ver o meu livro publicado foi uma forma de me afirmar também perante minha família, mostrar para eles, olha, tá vendo, não foi perda de tempo, foi um trabalho que foi aceito, foi um trabalho que não ficou na gaveta, né? E pessoalmente também eu sei da mensagem que eu tenho que passar. Eu não vou entrar aqui em termos de espiritualidade, mas eu tenho a minha espiritualidade, né? Não tenho uma religião, mas tenho a minha espiritualidade. E eu acredito que eu tenho uma missão com a escrita, tenho mensagens a transmitir. E eu faço isso com meus livros. Não são mensagens assim escancaradas, né? Mas elas estão ali. Que eu acho muito mais gostoso você receber uma mensagem de forma sutil do que eu chegar e, né, colocar bem assim na sua cara e falar, isso aqui, não, vamos ler a história, se aquilo tocar você, tá bom, eu passei a mensagem, se aquilo não te tocar, talvez você não estivesse pronto para aquela mensagem, ou aquela mensagem então não era para você, mas se você, né, sentir afinidade com aquilo, então que bom, eu consegui fazer minha parte, né, como eu coloco no começo do The Lenda, aquilo para mim é um casamento, e realmente é. Porque quando você está lendo uma coisa que eu escrevi, você vai estar sentindo as mesmas coisas que eu senti. Quando você entrar naquele lugar, você está entrando lá comigo, você não está sozinho. Você vai estar com todos os outros leitores, eu vou estar com todos vocês ali também. Então a gente cria uma energia, a gente cria um grupo. E eu acho isso, assim, além de ser extremamente interessante, de ser... A minha é sensacional, na verdade. Além disso, eu acho de grande responsabilidade. Então, eu não vou fazer assim um trabalho qualquer. Eu vou estar sempre lembrando dessa responsabilidade das mensagens que eu tenho a transmitir para os meus leitores. Agora, a minha maior meta, bom, falando em termos de maior, maior meta, eu sempre quis ver, assim, além do meu livro publicado, eu sempre quis ver, por exemplo, The Lenda virando filme. E o Castlevania, né? Lógico, com certeza. Então, essa é uma das minhas maiores metas. Eu até já tive proposta, preciso roteirizar o The Lenda para poder tentar viabilizar esse sonho. E além disso, eu quero muito fazer depois uma versão em inglês e para o estrangeiro, né? Conseguir publicar lá fora, ia ser fantástico, com certeza. E o Castlevania pode deixar, eu tô escrevendo até o final do ano, se Deus quiser, tá tudo certo para lançar no ano que vem. Agora temos a pergunta do Álvaro Domingues. Querido Álvaro, obrigada por participar. Que é, parabéns, é bom ver nossos amigos seguindo seu caminho. Percebo que você tem um tropismo pelo terror, embora milite em outros gêneros também. A que se deve essa escolha? Vamos lá. Bom, eu sempre tive essa atração pelo mistério, pelo suspense, desde que eu era pequena, sempre. E isso também se relaciona ao fato de que eu já tive contato com muitas coisas estranhas. Só que eu sou uma investigadora, eu sou uma alma científica. Então, assim, não basta chegar com aquela informação, não basta o fantasma vir aqui sentar do meu lado. Eu quero saber de onde você veio, o que você é. Você é um fantasma, você é alguma outra coisa? Você é da minha cabeça? Você existe? É uma energia, uma alucinação? O que você é? Bom, eu vi, tava ali. Eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu vou descobrir do que se trata aquilo.
Então eu sempre tive muito interesse em ver filmes, em ler livros, tudo que tivesse relacionado ao assunto. Até em termos de questão de psicologia, de ocultismo, né? Tudo que tivesse relacionado sempre foi algo que me chamou a atenção. Porque eu sou uma pessoa assim, pra mim a vida, ela já não tem mais, assim, a vida em sociedade, né? Essa vida de você crescer, estudar, arrumar um trabalho, namorar, etc. As relações humanas, pra mim isso já não tem muito segredo. Assim, eu desde pequena eu sempre tive uma maturidade diferente. Eu era uma criança um pouco diferente, eu era muito autônoma. A minha mãe até disse que isso assustava um pouco a ela, né? Que ela às vezes queria fazer um pouco por mim, mas eu já tinha feito, eu já estava lá, já estava fazendo, eu tinha essa autonomia, como eu posso dizer? Eu não tinha necessidade do amparo dela, né? Tanto quanto talvez outras crianças que ela conhecia na época tinham dos pais dela, e ela ficava impressionada com aquilo, assim. Ah, então, o que realmente me chama atenção, né, nessa vida são os mistérios, as coisas que ainda estão por ser explicadas, né? Então esse pra mim é um tema que não só me interessa, como eu acho divertido de trabalhar. E eu acho que eu falo assim, quando você fala terror, o que acontece? Eu não gosto muito de terror daqueles que é, sei lá, que só vai mostrar sangue, que só vai mostrar assassinato, tortura. Eu odeio isso. Eu acho que se vai ter esse tipo de coisa, tem que estar super bem contextualizado e tem que ter uma dosagem assim muito correta, porque senão fica exagerado, fica desnecessário. É, eu não gosto assim dessas coisas só pra impressionar, sabe? Eu curto mais o mistério, o suspense. Eu acho que assim, eu falo, o mistério ele dá graça à vida, o horror tira, tá? Então, se você souber dosar bem essas coisas, você vai caminhar bem com a sua história. Se não, tem gente que gosta, né? Eu já não gosto. Eu não gosto ali de explorar muita coisa assim violenta, com sangue, não. Tem que ter a dose, eu acho, porque a história fica mais realista. A realidade, ela é cruel, né? A realidade é assim, o que a gente acompanha no dia a dia, nos jornais, na TV. A gente tem aí um monte de cenas de sangue e violência para todo lado. Então, se você tirar isso totalmente, eu acho que a história fica muito infantil, né? Porque você pega as histórias infantis, não sempre, né? Se você pegar ali os Irmãos Grimm, mas aí você tem as versões dos Irmãos Grimm que retiram essa parte violenta, mas os Irmãos Grimm no original, eles preservavam essa violência. Porque eu acho que é necessário, faz parte do mundo, então você tem que colocar. E a parte do mistério, porque o sobrenatural pra mim, também desde pequena, sempre fez parte do mundo. E como é uma coisa que ninguém sabe explicar, é uma coisa que ainda tem muito a se explorar, eu acho que é ótimo de se colocar nas histórias, até para que outras pessoas também desenvolvam esse interesse e a gente logo consiga explicar isso. Eu sou investigadora, como eu disse no começo. Eu quero respostas, eu busco respostas. Só que como uma andorinha só não faz verão, a gente precisa de outras pessoas trabalhando nisso com a gente para decifrar, para descobrir, para ir além. E então, assim, às vezes eu falo com meu pai, tento tocar nesses assuntos com ele. Meu pai é uma pessoa muito culta, que tem conhecimento de tudo. E quando eu vou conversar com ele sobre isso, ele, o universo tem seus mistérios. Eles são mistérios para permanecerem mistérios. Essa é uma das poucas coisas que eu discordo do meu pai. Eu acho que os mistérios estão aí para ser decifrados. E eu quero ser uma dessas pessoas a decifrar esses mistérios. Alguns eu já decifrei por conta própria, mas ainda tem. É como se fosse assim. Eu só tô bem ali na pontinha do iceberg. Tem todo aquele resto no fundo. E então é por isso. Vamos agora então para a última pergunta. A última pergunta veio do canal da Larinha. Amanda, bom dia. Tenho duas perguntinhas. Quais são as suas fontes de inspiração? E como você constrói esses personagens? Então, assim,
As minhas inspirações, elas estão centradas bastante nas minhas experiências, né, do que eu vivencio no cotidiano, e também nos livros e filmes que eu gosto de ver. Então, desde os 10 anos de idade, a minha autora favorita é a Lígia Fagundes Telles. Ela tem, assim, um estilo que eu adoro. Ela tem um estilo, assim, de escrita, assim, que é difícil. Se você vai ler As Horas Nuas, é um monólogo bem complicado. Mas nos contos dela, ela tem, assim, uma forma de colocar o mistério como se fizesse parte da realidade. E ela sugere uma aura sobrenatural, uma aura fantástica, mas depois ela se esquiva daquilo. Então, assim, ela sugere que ela vai te dar um acontecimento bizarro. Depois, aquele acontecimento não tá lá. Mas aquilo fica como sugestão. Eu lembro de um conto dela que é um encontro no cemitério. E você fica o tempo todo pensando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É mau clima, assim, de aflição, suspense. E a mina tá indo lá encontrar o menino. Eles entram numa tumbinha lá, tal. E você, nossa, você fica achando que vai acontecer alguma coisa o tempo todo. Assim, no final não acontece, mas você sente você sente que tem alguma coisa para acontecer. Eu gosto muito disso nas obras da Lígia. E assim, além disso, eu adoro Stephen King, né? Não é meu autor favorito, mas principalmente nos filmes dele eu gosto bastante. Eu gosto de como ele transforma as coisas, né, em agressores, ele personifica muito as máquinas. Eu acho isso muito interessante, porque eu realmente acredito que todas as coisas elas ficam com impressão, todas as coisas condensam energia, né? Então os objetos eles não seriam meros objetos. Imagina as máquinas, que são coisas com as quais a gente está interagindo o tempo todo. Aquilo ali cria formas energéticas e é uma outra coisa que eu acho que ainda precisa de mais estudo, de mais investigação. E eu acho que isso pode gerar situações estranhas às vezes. O Stephen King explora isso, lógico, de uma forma, né, exagerada, né, não que você veja aquilo acontecendo de fato, mas eu acho muito interessante a forma como ele faz isso, o vocabulário dele, ele escreve de uma forma muito gostosa também. Lógico, né? Rowling, Harry Potter, eu não tenho nem o que falar. Parece assim. Dá uma raiva, não dá? Quando você vai falar que você gosta de Harry Potter? Porque parece que você é só mais um. Tipo, aí dá vontade de falar, eu não sou só mais um. Eu gosto mesmo. Tipo, sei lá, quando eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha 12 anos já, eu não tinha 11. Mas assim, eu fiquei esperando a minha cartinha pra Hogwarts. Tipo, meu. Harry Potter é especial pra mim não porque ele é especial pra todo mundo, entende? Eu tive uma história com o Harry Potter. Quando eu tava lá no Mato Grosso, e assim, morando lá no Mato Grosso, eu fiquei muito isolada de acontecimentos, eu fiquei muito isolada dos amigos que eu tinha aqui, né? Quando a gente foi pra lá, eu perdi muitos contatos. E eu entrei numa fase de depressão, tive problemas lá, que não cabe comentar aqui. Mas assim, nessa época eu tava lendo o quarto livro do Harry Potter e aquele livro, ele me ajudou a superar essa fase de depressão, porque eu conseguia me transpor totalmente para Hogwarts e aquilo me tirava daquele momento de angústia, de dor, de tristeza, de sentir falta aqui da minha família que ficou em São Paulo. Então, assim, eu tenho uma história com Harry Potter. Harry Potter é especial pra mim. O lugar que eu construí, as coisas que eu vivi, né? As coisas que eu conheci lá. E eu acho que é especial pra todo mundo. Mas eu tô falando assim. Eu acho que é chato isso. Quando você fala, ai, também gosto do Harry Potter. É que já tá tão falado que às vezes falar parece que eu sou só mais uma falando. E não é. Realmente é especial pra mim. Por conta dos momentos que eu estava vivendo quando eu li os livros do Harry Potter. E agora, como que eu construo meus personagens? Então, é uma coisa que vem muito automática na minha cabeça, pra falar a verdade. Eu me inspiro, logicamente, nas pessoas que estão ao meu redor. Inclusive agora no Castlevania, como vai ter muito personagem, que vai ter escola, tudo, eu inclusive vou colocar personagens do mundo real, inspirados, né, no mundo real. Então vai ter até um apelido parecido com o nome da pessoa.
Eu acho que isso vai ficar legal, que vai aproximar mais as pessoas do livro. E aí também fica fácil, um pouquinho mais fácil, você construir o personagem, porque ao menos você já sabe as características físicas, você já pode ter ali algumas características de como vai ser o caráter dele, temperamento e tal. Mas assim, no geral, isso eu vou construindo ao longo da história. Ah, e sempre vem assim, baseado em alguém que eu conheço. Às vezes essa pessoa nem sabe. Mas na hora que eu tô fazendo o personagem, eu tô pensando naquela pessoa. Esse personagem é assim, que nem aquela pessoa. Só que esse que nem aquela pessoa, ele é superficial, porque a gente não conhece as pessoas 100%. É a impressão que eu tinha quando eu tava vendo aquela pessoa. Então eu uso essa impressão para construir o personagem. E é assim, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer o sorteio do The Lenda. Boa sorte para todos. Pessoal, vamos então agora fazer o sorteio. Eu vou usar os sorteios PT. Então tá aqui a lista com o nome dos participantes, tá? Vou clicar em sortear agora. Vamos ver no que é que dá. Tcharam! A sorteada foi a Larissa. Parabéns lá. Depois eu vou pegar com você seu endereço e você me manda seu endereço pelo grupo, sei lá. E aí eu te envio da lenda, tá bom? Então, beijos, pessoal. Obrigada por terem participado e até mais.